Olá, está no ar o Redação Novo Tempo. A gente discute no programa de hoje alguns assuntos que marcaram a semana. Entre esses assuntos, a possível candidatura de Roberto Justus à presidência aqui do Brasil. E o crescimento na deportação de venezuelanos na fronteira com Roraima. E ainda o Supremo Tribunal Federal deve julgar o sacrifício de animais em rituais religiosos. E a Organização Mundial da Saúde incentiva a criação de impostos sobre bebidas açucaradas. Todos esses assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Não vai ser. Está no ar o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado mais uma vez porque você está aqui com a gente, acompanhando o nosso programa, acompanhando as nossas discussões e discutindo com a gente sempre através das nossas redes sociais. novotempo.com/jornalismo, você consegue assistir aos nossos programas antigos, acompanhar as nossas discussões e fazer o seu comentário, mas também pelas redes sociais, o facebook.com/ntjornalismo. Aliás, se você não segue a gente ainda no Facebook, por favor, faça isso, curta a nossa página, fique muito bem informado de tudo o que acontece no Departamento de Jornalismo. Você encontra a gente também no Twitter e no Instagram, @ntjornalismo. Estamos aguardando a sua participação. E aí, gente, é isso mesmo? Como vocês estão? Como é que foi a semana? Tudo bem. O melhor você perguntando, e é isso aí mesmo? Mas não tinha nem pergunta, né? É isso aí mesmo, as pessoas podem participar, vocês concordam? Concordo Você endossa plenamente. o que eu estava Eu dizendo, André Eu Leite? acho que as pessoas têm que participar, é um momento democrático, né, que o país vive, então tá aí as redes sociais Às vezes abertas a para gente isso. gosta da opinião que todo mundo dá, nem sempre, mas é isso, é democrático. Né? Exatamente. Estamos aí para discutir. Como diz aquela frase, eu posso discordar de você 100%, mas eu vou defender até o fim o seu direito de falar isso. Exatamente. Entendeu? Então, Ai, que essa é a ideia. Sobre abraços, você tem abraço para mandar Tem hoje? um abraço, quero mandar para um casal muito especial, Reivli Magaieski e Lucas Rosa. Um grande abraço para vocês. Muito bem, vamos começar os nossos destaques aqui de hoje. A gente vai começar com o destaque do Hélio, que ele vai falar da deportação de venezuelanos na fronteira com Roraima. Cresceu 824% a deportação. Imagina o quanto cresceu a entrada desses venezuelanos. Esses dados do governo de Roraima se referem a este ano em relação ao ano passado. No ano passado foram 45 casos de deportação, mas neste ano já são mais de 800. Aí por isso que esse número tão astronômico, grande, né? astronômico. A gente sabe que a Venezuela passa por um problema muito grave de finanças, né? Está faltando de tudo. Não é nem tanto o problema de as pessoas não terem dinheiro para comprar, porque mesmo aqueles que têm dinheiro para comprar não têm produto para ser comprado. Então falta medicamento, falta comida, falta o básico, tipo arroz, feijão, açúcar, coisas que não tem lá no país. A escassez é muito grande por causa da crise financeira que eles enfrentam. E aí muitos estão migrando, saindo do país, e Roraima faz fronteira com a Venezuela, tanto que parte da energia elétrica de Roraima vem da Venezuela. A Venezuela também enfrenta um problema de seca e aí acaba afetando também. Só um detalhe curioso nisso aí que você está falando, eu fui em Boa Vista no ano passado, pelo menos umas 2 vezes por dia caiu energia na capital de Então. Roraima, porque o fornecimento de energia que vinha da Venezuela estava muito instável. E aí caiu por 2 vezes na cidade inteira, por conta dessa questão que envolve o abastecimento na Venezuela. A situação lá é muito grave. E aí as pessoas fogem, né, do lugar. Claro. Já foram 30 mil venezuelanos há registro de 30 mil venezuelanos que entraram no Brasil. E aí inundam as cidades, principalmente as cidades de fronteira ali de Roraima. Mas o governo do estado diz que tem pelo menos 58 mil registros de pessoas que entram. Porque assim, pode ter entrado e saído várias vezes, né? Porque eles vão a cidades ali da fronteira para conseguir comprar alguma coisa, comprar alimento, comprar remédio, abastecer o carro, porque apesar de a Venezuela ser riquíssima em petróleo, o problema é porque o preço do petróleo caiu demais no mercado internacional e tudo era baseado no petróleo, então começou essa crise generalizada no país. Mas aí são 30 mil que já foram registrados, que entraram definitivamente no Brasil através de Roraima.
E aí esses mais de 800 que foram deportados. No ano passado, cerca de 800 receberam registro de refúgio aqui do governo brasileiro. Neste ano já aumentou mais de 1.000, já são mais de 1.800 que receberam o pedido de refúgio e outros tantos milhares estão esperando, porque tem pedido que só vai ser julgado em fevereiro do ano que vem, para dizer se, fevereiro de 2018, aliás, para dizer se vão receber ou não o pedido de refúgio aqui. A situação é complicada e é lá. interessante que assim, né, mesmo tendo esse grande número de deportações, né, então eles estão tendo que voltar para o país deles, por várias questões, o pessoal tem sido muito receptivo também no estado de Roraima. Eu lembro no Revista Novo Tempo, de algumas semanas atrás, a gente tem reportagem de grupos ligados à Igreja Adventista do Sétimo Dia ali, que estavam ajudando vários venezuelanos chegando nessa situação difícil aqui no Brasil, por meio do estado de Roraima. Eu lembro de uma dessas venezuelanas, inclusive, falar assim, olha, hoje, por tudo que eu estou vivendo e como eu tenho sido recebida, eu me sinto mais brasileira do que venezuelana, ela falava. É emocionante, assim. Então, realmente, tem esse lado aí que muita gente ajudando, né? Lado humanitário, né? Vamos para o seu destaque, então, Leite, agora. Quer dizer que Roberto Justus está pensando aí em ser candidato a presidente da República em 2018. O pré-requisito para entrar na política agora é ter apresentado o Aprendiz. Versão internacional ou nacional é um caminho. Acaba sendo curioso, né? Ou não é curioso. Isso acaba vindo à tona, né? Inclusive a pergunta, porque não é que ele chegou do nada e falou, gente, eu quero ser candidato à presidência. É que ele estava participando, ele faz parte de um conselhão com, acho que são cerca de 96 pessoas que o presidente Michel Temer chamou para poder se aconselhar em diferentes áreas do Brasil. E aí tem várias pessoas civis, né? E entre eles está o Roberto Justus. E aí ele participou nessa semana desse conselhão, e quando ele saiu desse conselhão, o pessoal perguntou para ele se ele tinha interesse em se envolver com política. E aí ele falou assim, olha, antes eu nunca tinha pensado sobre isso, mas o fato de estar participando desse conselhão, eu acho que a gente que é empresário, a gente realmente pode dar uma boa contribuição para o país, ainda mais nesse momento de crise, formas que o país pode sair dessa situação ruim. E aí, obviamente, pelo fato do Donald Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, e ele foi o primeiro apresentador do Aprendiz na versão original, e o João Dória ter sido eleito prefeito de São Paulo nesse ano, e foi o João Dória que substituiu o Justus, inclusive, no programa Aprendiz, o cara já perguntou, e aí, você realmente vai querer entrar na política? Porque, né, o pessoal do Aprendiz aí, que apresentou o Aprendiz já está envolvido, o que você acha de ser presidente do Brasil? E aí ele falou, olha, eu acho que nunca pensei em me envolver com política, pode ser uma opção, né? Tá na moda, ele até brincou, tal. Mas uma coisa que é interessante que ele falou assim, olha, nunca tinha pensado em me envolver com política, mas quem sabe aí a gente pode ter um conhecimento específico que pode ajudar, mas nenhum dos partidos políticos brasileiros da atualidade eu me identifico com eles. Foi o que disse o Roberto Justus. Vai abrir outro Trump. O Trump brasileiro. Exatamente. Suzane, vamos lá para o seu destaque. O seu destaque é uma coisa que sensibiliza bastante a gente, né? E assusta. E assusta demais. A gente tem uma britânica que denuncia um estupro em Dubai e ela pode ser presa por ter feito sexo fora do casamento. Quando eu me deparei com essa notícia, eu pensei, eu acho que eles casaram aí duas informações para chamar atenção para os cliques. Mas não, é realmente isso daí. Ela foi até a delegacia, notificou o que tinha acontecido com ela, né? 2 homens entraram no quarto, eles conheceram ali no bar e a violentaram. Só que ao invés de ser amparada por isso, ela está passando por um processo de julgamento por fazer sexo fora do casamento, né? O que para eles é considerado crime. Só que mesmo nessas condições, ela sendo vítima, ela passa para ser, como fala, gente? Ela passa a ser acusada agora por um crime. É uma ré. É uma ré. Ela pode pegar de 3 meses a 3 anos, de 1 mês a 3 anos de prisão. No caso dela, o pai dela pagou ali a fiança e tudo mais, só que o passaporte está confiscado, então ela está sendo impedida de sair do país por essa situação, porque ela agora é uma criminosa. Veja bem, a gente do lado de cá acha isso assim a coisa mais absurda e inimaginável que possa existir. Mas para eles é uma lei. Eu acho que passa muito pela visão do que é estupro para eles, né?
Porque, então, se praticar o sexo fora do casamento é crime, ela praticou realmente o sexo fora do casamento. Mas ela foi forçada, Wagner. Mas Como aí é que eu pode? acho que tá Ela não- a diferença de visão. Eu acho que tem aquela coisa, sabe, do estupro não é só culpa do estuprador. Aquelas coisas que a gente já discutiu aqui, que são opiniões terríveis, muito extremistas e desumanas, inclusive, que o fato dela ter sido estuprada não anula o crime que ela poderia ter cometido de praticar o sexo fora do Veja, casamento. ela nem é uma cidadã Exatamente. de Dubai. Ela Ela é uma turista, entendeu? Teve outros 2 casos que aconteceu com uma australiana. Ela foi presa por 8 meses. Isso aconteceu em 2008. E em 2013, uma norueguesa foi condenada a 16 meses. Essa, por último, foi absolvida. Ela teve aí o perdão. E olha que curioso, meu marido esteve em Dubai o ano passado para gravar um documentário e isso é muito sério lá para eles. Uma das primeiras recomendações que eles tiveram assim que eles chegaram no país, pelo guia que ficou lá com eles, é que eles não poderiam olhar para as mulheres. Ele fez essa recomendação e foi bem assim categórico ao afirmar: não olhe para as mulheres, não repare. E é natural quando você está num país e com uma cultura bastante diferente você olhar para as pessoas. E às vezes ele, assim na rua, né, olhava uma mulher que toda só o coberta, olho, exatamente. Né, a vista. Ele olhava e de repente ele lembrava, ele desviava rapidamente com medo de, né, de repente um policial, alguém ver, Claro. porque isso poderia dar um problema muito sério para eles. Né? Agora, um detalhe curioso, só para pensar, a gente está tendo acesso a essa informação, a gente poderia dizer assim, absurda, né? A pessoa é estuprada e, ao ser estuprada, ela é condenada por um crime, porque lá isso é crime, né? A prática do sexo fora do casamento é considerado um crime. A gente só está tendo acesso a isso porque ela era uma turista e isso mexe com a mídia internacional. Agora, imagine a quantidade de situações como essa que podem acontecer lá com gente que é de lá nisso. e a gente nem fica sabendo E se eu não fosse tem uma e a morada- pessoa nem faz a denúncia, né? Sim, eu fiquei me colocando no lugar de uma mulher que mora e que vive lá. Se isso tivesse acontecido comigo, eu jamais iria à delegacia. Imagina, além de eu sofrer um ato que foi contra a minha vontade, eu ainda vou ser presa, ficaria em silêncio, com certeza. Vai passar por uma difamação, né? Porque Sim. você é encarado como culpa também da mulher. É um absurdo, mas é assim que acontece. Ainda bem que eu moro aqui no Ainda Brasil. bem que foi criada nessa cultura, né? A gente vai fazer uma parada pro intervalo agora. Na volta, a gente continua discutindo mais temas aqui no Redação. A gente vai falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o sacrifício de animais em rituais religiosos. E a gente discute sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí, a gente volta já.